São poucas as pessoas que têm a capacidade de serem inventoras. Buscar na imaginação algo que possa agregar as pessoas é uma dádiva de poucos. Por isso, Leopoldo Almeida é o meu convidado de hoje no programa Entrevistas. Ele aceitou estar aqui para contar as invenções que desenvolveu. Leopoldo, muito obrigado por ter aceito o convite. Me conta uma coisa. Como você resolveu criar, inventar coisas práticas para o dia a dia? Foi um insight? Você estava andando pela orla do Recreio e falou, eu vou fazer isto. Gustavo, antes eu queria agradecer por estar aqui no seu programa. Me sinto muito lisonjeado em estar aqui. É muito difícil os canais abrirem um espaço para poder falar sobre invenção, porque hoje no Brasil você ser um inventor é matar um leão por dia. É muito, muito duro. A invenção, a minha primeira, né? Eu sempre gostei muito de trabalho manual, de poder consertar, desmontar, entender o funcionamento. Eu tive uma primeira patente depositada em 97, quando eu trabalhava na área médica como vendedor. E eu fiz limpava instrumento com vapor, né? Mas acabou não seguindo porque eu não tinha uma maturidade, tinha 26 anos e acabou não seguindo. Vida seguiu e aí que entra, talvez de uma forma não tão glamurosa, eu tinha saído do emprego, estava bem desolado no centro da cidade, entrei numa lanchonete e pedi lá meu x-salada, meu morango com leite. E quando me foi servido, o garçom gentilmente, né, eu pedi lá um ketchup para ele pegou uma tesourinha e abriu 3 saquinhos daquele, 3 sachês e colocou à disposição. E na hora em que eu servia aquele molho no sanduíche e comia, eu senti um prazer muito grande, porque eu gosto muito de mostarda e ketchup, e é sempre aquela briga para você poder abrir, sempre tem um acidente, sempre tem alguma coisa quando você vai consumir. Eu não gosto muito de ketchup nem mostarda, mas as poucas vezes que eu abri, o resultado vai caquético. Ainda mais shoyu, vinagre. Nossa, cai na camisa. O risco é enorme de acontecer. E naquela hora em que eu estava servindo, eu falei, poxa, que legal isso. Se todo mundo pudesse ter essa mesma sensação que eu estou tendo agora, seria muito bacana. E eu falei, poxa, eu vou inventar um jeito de abrir um sachê. E nesse momento eu não tinha ideia, mas eu tinha o problema. Porque vinha descobrir depois, né, nessa caminhada, que o grande desafio não está na resposta. O grande desafio está na pergunta, né? Como vou resolver isso? Porque é uma coisa tão simples, se eu perguntasse para qualquer pessoa qual o problema dela da vida, a última coisa que iriam falar seria abrir sachê. Mas é uma coisa que incomoda muita gente num grau baixo. E eu resolvi... E passa desapercebido. Totalmente, totalmente. E o que acontece? Nesse momento, quando eu vi, eu falei, poxa, eu tenho que inventar um jeito para poder abrir. E aí veio a fagulha, né? E aí começou, mas até então não tinha ideia de como fazer. A única premissa que eu tinha naquele momento é que eu tinha que ser capaz de abrir usando só uma das mãos, porque se na outra mão está o sanduíche, não faz sentido eu colocar e abrir e depois voltar utilizando seja lá o que for. E daí, Gustavo, isso foi mais ou menos em 2007, foi final de 2006, 2007, e aí eu depositei essa primeira patente, eu cheguei à conclusão que tinha que ser uma maneira com lâmina, né, para poder cortar, né, eu não poderia, como falei, usando só uma das mãos, eu não poderia precisar da outra para qualquer outra coisa. Fui desenvolvendo nisso, e isso em 2007 eu depositei essa patente, 13 de agosto de 2007, e de 2007 a 2009 foi a parte mais árdua, porque o grande problema não é a ideia vale nada, a ideia não vale um chopp numa mesa de bar, porque o grande desafio está em você transformar essa ideia num produto e esse produto está no mercado, porque aí que é a dureza, porque se hoje o dinheiro está escasso em negócios já tradicionais, um restaurante, uma sapataria, uma lavanderia, enfim, seja lá o que for, já é difícil a pessoa aportar um dinheiro ali numa coisa que não tem um histórico, você não sabe como vai ser o comportamento, menos ainda. Então, foram 2 anos fazendo pesquisa de mercado, plano de negócios, entendendo como funciona o plástico, entendendo como é que é a lâmina, quais são as restrições, tudo que você puder imaginar, eu tinha que ter ali de alguma maneira consolidado para poder transformar isso num projeto, apresentar alguém, porque na época estava muito ruim de dinheiro, não tinha condições de bancar isso sozinho,
E foram 2 anos. O depósito foi em 2007, a primeira peça ficou pronta em 2009. Nossa, mas por que tanto tempo assim? Por que tão, Porque um tempo tão longo até o ficar desenvolvimento do produto demorou muito tempo. E tinha os testes. Os testes. Na época eu não tinha, né? O mercado não tinha a abundância que tem, por exemplo, hoje numa impressora 3D. Então, uma impressora 3D só tinha no INT, que é o Instituto Nacional de Tecnologia, e era uma coisa assim muito restrita, né? Era difícil eu conseguir chegar no modelo, né? Mas só que antes de chegar nesse modelo do produto, foram vários testes. Foi acrílico, foi lâmina de barbear, foi lâmina de apontador. Aí eu descobri que essas lâminas não atendiam, uma porque não durava, outra porque enferrujava. Importei mais ou menos 80 tipos de lâmina diferentes de vários lugares do mundo para poder diversos testes, até chegar a uma. E aí depois, quando eu coloquei a primeira, ela não estava segura, porque que nessa não poderia manipular, que poderia se cortar. Então, como poderia ser a proteção? E aí, quando a pessoa cortava, abria o sachê, sujava. Então, como é que eu poderia restringir esse problema que era sujar? São vários aspectos que, numa coisa tão simples, quando você vê ela funcionando, a pessoa não consegue ter ideia de como. Eu precisava entregar para o investidor, por exemplo, quantos sachês são produzidos no Brasil. 1 bilhão de sachês são feitos por mês. 1 bilhão por mês no Brasil de sachê. Entre mostarda, ketchup, maionese, shoyu e outros diferentes. Então o mercado era muito grande, mas quando você volta e vai colocar, você precisa dizer claramente qual o cenário que você vai estar, qual o problema que você vai ter. E a certeza ninguém tem, mas a grande chance que você vai ter do investidor aportar um dinheiro naquele seu projeto e ele vingar. Porque o investidor, ele não está muito preocupado com o bem do mundo, se vai abrir ou se vai sujar ou não. Está preocupado com o lucro. Com dinheiro. Olha, eu quero botar esse dinheiro aqui e eu quero esse dinheiro de volta mais alguma coisa. Todo trabalho tem que fazer. Então, muita gente, todos os inventores que eu vejo hoje, muitos chegam e falam assim, não, eu tenho essa ideia, ela é boa, estou esperando só um parceiro e vai. E em 2015, eu tive a oportunidade de ser jurado no Salão do Inventor, que é uma iniciativa muito bacana que acontece no Espírito Santo. Em Vitória? Em Vitória, isso, em Vila Velha, na verdade. Vila Velha. E aí, lá, eu fui... O meu conceito, né, o meu critério para poder julgar a melhor invenção é o negócio. Então, e é impressionante, 100% das pessoas que eu abordei para perguntava o que seu produto faz e quanto ele vale. E se eu fosse agora comprar ele, por quanto você me venderia? R$1.000, 500, 10 mil? Quais foram as respostas que você escutou? Não sei. Eu quero um parceiro e vai desenvolver. Tá, mas esse parceiro vai ser o quê? Ele vai te trazer dinheiro, ele vai produzir, você quer um royalty, de quanto? Quanto você vai oferecer para ele? E esse valor que você está oferecendo, ele é muito ou ele é pouco? Então as pessoas não têm ideia do que tem na mão. Tem uma ideia e às vezes ela é muito restrita, porque eu tenho esse problema, eu vivo esse problema dentro de casa, na minha comunidade, no meu bairro, mas isso talvez não seja escalável. Não seja um problema de quem esteja no Amazonas, ou em Porto Alegre, ou fora do Brasil. Então, você conseguir transformar aquele teu projeto em algo que seja escalável, que vai retornar dinheiro, e poder fazer projeções para saber quanto vale isso, isso é que tem valor. Isso é que vai te dar segurança numa mesa de negociação, mostrar quanto vale, quanto eu quero por isso. Porque senão qualquer coisa vale, você fica à mercê. E esse é o grande problema, porque as pessoas acham que uma invenção ela vale por si só. Quando a gente olha para o passado, são diversos casos que inventores morreram à míngua, com invenções maravilhosas. Tesla é o cara que da corrente alternada, enfim, ele morreu quase que à míngua. Sabe quem era inventor? O pai do Noel Rosa. Ah, que legal! Ele era inventor, no filme do Noel Rosa, mostrou, eu não lembro o que ele inventou, mas o que aconteceu? Ele não patenteou, não sei se naquela época, acho que naquela época já existia patente, registro, alguma coisa parecida. Uhum. Os americanos roubaram a ideia dele. Ele ficou tão deprimido, mas tão deprimido, que ele se matou. Porque era uma invenção que ele ia ficar rico. Sim, Era Gustavo, uma coisa impressionante. eu sinto essa dor. E é muito cruel. É muito cruel porque não é só a ideia, né? Isso que é interessante. É todo o caminho que você faz para poder... E só quem está muito motivado em transformar o mundo, em enxergar alguma maneira de ser reconhecido e ser remunerado por isso, é que motiva você a ir até o final, né? E quando uma pessoa pega isso no meio do caminho, é uma apunhalada.
é muito ruim. E as pessoas hoje não respeitam isso, porque os inventores, ele não tem uma expressão. O governo não dá apoio, ninguém dá apoio. Então é um lobo solitário, sabe? Você tem que estar com muito sangue nos olhos para poder ir, bancar a tua ideia, muitas vezes tirar dinheiro do bolso e ir até o final. E isso é para poucos. A não ser que você tenha uma rede de contatos muito favorável a colocar isso no mercado, se você é uma pessoa que tem uma ideia e viu, se você não está bem estruturado, aquilo morre. Então é difícil ser inventor aqui no Brasil, muito difícil. Entendo Noel Rosa enfim, são milhares de outros que não conseguem. Mas o grande lance está em você conseguir ter esse conhecimento. E o que você precisa para poder ter algo de valor. Então, por exemplo, muita gente chega para mim e fala assim, cara, eu não vou depositar essa patente porque não vai dar nada, vão copiar, vão fazer isso. Eu falei, cara, então não vai fazer nada, nunca. Porque se você sempre pensar, você não vai nem sair de casa, você vai morrer. Mas se está patenteado, o projeto está seguro, está com respaldo. Sim e não, né? Depende muito de como você escreve, porque tem muitas... Vim aprendendo, porque quando eu fiz a minha patente, eu não sabia nada de patente. E não tinha também dinheiro, em função dessa falta de conhecimento, essas empresas que redigem essa patente cobram muito caro. São 5, 10 mil reais que vão cobrar para redigir um documento. Vi muito picareta hoje, assim, quando eu olho para trás e vejo os locais que eu fui, tem muita gente que se aproveita desse ímpeto que tem o inventor de colocar o negócio, fazer essa modificação e cobra muito caro. Uma patente no NPI para depósito custa 70 reais. Então, não é que não justifique, não é o ponto. Mas, dependendo da maneira em que eu escreva um determinado documento, às vezes vou restringir tanto ele e coloco de uma maneira que se uma pessoa coloca diferente, consegue fazer. Se eu não coloquei aquela característica no meu documento original. Então, sim, existem algumas maneiras de você poder redigir e realmente ter uma proteção. E aí cai nesse problema que as pessoas não têm acesso a esse tipo de conhecimento. E aí não conseguem se proteger realmente. E tornando isso muito vulnerável, né? Agora, Leopoldo, mostra aqui para os amigos do Entrevistas. Nós estamos falando aqui de invenção. Esse daqui foi o... É o último. Esse aqui foi o primeiro. Foi o primeiro? Esse aqui foi o primeiro, Essa aqui foi a fagulha, esse daqui que saiu o prêmio que eu ganhei nos Estados Unidos. Aliás, essa história é bem interessante. Durante os 2 anos do que eu estava comentando da minha invenção, foi para chegar nesse formato. E que a princípio é muito simples, mas ele tem uma fita dupla face, que a pessoa tira e coloca em qualquer superfície lisa onde vai ser consumido o sachê. Isso permite que a pessoa passe o sachê e abra ele usando só uma das mãos. Você pode tirar essa parte que tem a lâmina para limpeza e higiene. Toda essa parte aqui de dentro, ela é arredondada para não permanecer qualquer sujeira. E é interessante, quando a gente vê isso, vê muito simples, mas para eu chegar nesse formato aqui final, por exemplo, eu tive que fazer, na época, no NT, 4 desses aqui, cada um custando quase 500 reais, conjuntos desse. Hoje eu vendo esse daqui a 8 reais, 9 reais. Mas eu paguei para colocar num ponto de venda, para fazer com que as pessoas utilizassem e entender se as pessoas iriam utilizar, se iriam ter algum problema, qual o problema. E, por exemplo, nesse teste de campo, eu identifiquei que na hora da limpeza era muito ruim, porque ficava num canto. E o canto era vivo, era 90 graus. Aí eu modifiquei. Eu vi que sempre a gotinha caía no mesmo lugar. Foi quando abri esse furo para tornar a limpeza mais fácil. No livro do Amir Klink, quando ele fala daquela travessia dele do Atlântico... 100 dias entre o céu e o mar. Que espetacular. Fantástico. E tem um determinado momento, quando eles estavam projetando o barco, e a questão da quilha, né? Porque, poxa, eles não conseguiam prever o tamanho da onda que ia ter em alto mar. Então, eles tinham que ter uma quilha muito grande para o barco não virar. Mas essa quilha não ia permitir que ele desenvolvesse bem o braço dele. E ele pegou um temporal no meio do Atlântico, ele ficou girando dentro daquele cockpit. Esse é o ponto. A grande lição que eu tirei disso é o seguinte: quando chegou e falou, olha, não vamos colocar para não virar, mas vamos colocar de uma maneira que se virar, ele desvira rápido. Exatamente. Então, vamos colocar de uma maneira que ele consiga ter braço, né? Não vai ter um arrasto por causa da quilha, tipo um João Bobo, né? Deixar ali um peso maior, para que se virar, ele fica ali dentro preso e depois volta
seca o barco e daí segue. E a mesma coisa eu apliquei aqui, foi um conhecimento fantástico, porque eu não tenho como prevenir que a pessoa não suje o negócio, mas eu posso tornar uma maneira muito simples de limpar. E esse foi o objetivo. Foi justamente de uma maneira que, mesmo sujando, rapidamente eu consigo utilizar e colocar pronto para uso. Então, é você conseguir trazer todas essas lições de várias competências e situações e empregar no produto para resolver o problema. Coloquei nisso, participei de uma feira com produto, eu queria fazer um teste internacional. E aí eu soube dessa feira que estava tendo, a Impex, a Invention New Product Exposition, que acontece em Pittsburgh, nos Estados Unidos, que é a maior feira que tem de invenções de novos produtos. Gustavo, fui para lá, me alimentei de cachorro-quente uma semana, eu acho. Mas, Leopoldo, eu vou fazer um negócio. O tempo do primeiro bloco estourou. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos logo com mais Leopoldo Almeida. Nos aguardem.